Musk soltou uma coisa interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Arsênio. Por que não fundar um terceiro partido que de fato represente os 80% de americanos? A gente precisa lembrar que os Estados Unidos basicamente é dominado por apenas 2 partidos, não que não existam outros, existem, mas são basicamente 2 partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, que se revezam no poder, desde sempre, desde que os Estados Unidos existe. E ele lançou aí uma proposta interessante, que inclusive o Trump mesmo já anunciou, né, se ele, financiar qualquer democrata, ele vai ter custos muito altos, né, ele deu uma ameaçada grande aí no Musk, caso ele volte a financiar algum, político democrata nas próximas eleições. Lembrando que ano que vem, eleições novamente nos Estados Unidos, vai renovar boa parte ali da Câmara, do Congresso, e isso pode ser positivo, para quem estiver financiando, positivo no sentido de existe sim uma expectativa que talvez os republicanos não sejam mais maioria na casa devido ao baixo índice de aprovação que o Donald Trump está tendo esse ano. Então pode ser que ano que vem os democratas voltem a ter maioria na casa e aí sim Trump não teria tanta facilidade assim mais no Congresso. Mas essa ideia de ter um novo partido, Arsênio, você acha que tem chance, tem espaço para isso aqui nos Estados Unidos? Eu acho bastante difícil. Vários tentaram, né, no passado, o tal partido independente, tem sempre candidatos. Tentou-se no passado também fazer o Partido Verde, teve até muito tempo atrás o Partido Comunista Americano, que tentou colocar, mas desde a criação dos Estados Unidos da América, os democratas e os republicanos são maciçamente os partidos que controlam o poder, alternando-se entre eles desde o início da constituição desse país. Particularmente, seria uma revolução fantástica se pudesse ter alguma voz que não seja uma radical direita ou uma radical esquerda, e que, na realidade, eu acho que tem eu não digo 80%, talvez, mas tem uma grande parcela da população americana que não é radical, né? Que não tem uma identificação total lá no extrema esquerda ou na extrema direita, e eles ficam mais ou menos reféns da ausência de candidatos que têm uma agenda parecida com isso. Por isso que é muito comum a gente ver que as agendas das campanhas, elas se parecem muito, com exceção talvez dessa radicalização desse segundo mandato do Trump. Eu, particularmente, gostaria muito que o Elon Musk pudesse realmente levar a cabo e criar uma terceira via que fosse representativa e crescesse dentro dessa filosofia que o Elon Musk, inclusive, ele é taxado como tal, né? Ele é uma pessoa inovativa, altamente capaz como homem de negócios, como muito adepto à tecnologia e de um mundo melhor, de um mundo mais limpo, inclusive, ou seja, com relação à poluição terrestre, por isso que também a Tesla, etc., e a própria SpaceX, que consegue é, é, a marca registrada da SpaceX, que consegue reusar os mesmos motores, os mesmos foguetes, né? Então, eu acho que seria muito desejável, mas de forma prática, Davi, eu acho que vai ser muito difícil criar-se um partido independente para brigar contra os republicanos e os democratas. Concordo contigo, não é uma tarefa fácil, mas você falou muito bem, você tem 10% de cada lado que se identifica mesmo com um discurso mais extremo, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, mas você tem 80% ali no meio que só está votando contra o outro extremo, porque o outro extremo para ele parece demais, mas ele também não se identifica tanto com o extremo do lado dele. Essa é uma realidade que não é só nos Estados Unidos, o Brasil está vivendo isso e vários outros locais, infelizmente a gente acaba votando não pelo melhor, mas pelo menos pior, né, aquilo que a gente acha que o outro lado vai ser muito ruim, a gente vota contra aquele outro lado que vai ser muito ruim. Mas enfim, vamos ver o que vai dar esses próximos dias aqui. Mas você citou um negócio interessante quando a gente falou da Califórnia e tudo mais, recentemente a Califórnia sempre foi um estado, vamos contextualizar aqui antes da notícia, sempre foi um estado que recebeu muito bem os imigrantes, né, estima-se que 2 milhões de pessoas vivem na Califórnia sem documento, ou seja, imigrantes indocumentados. E pelo menos 10 milhões que vivem documentados ali na Califórnia, residentes legais, nasceram fora dos Estados Unidos, são imigrantes também, então um contingente da população muito grande. Lembrando, obviamente, que Califórnia é o maior estado populacional, né, do país.
mas é um número de imigrantes muito grande. E é um estado que sempre protegeu muito bem os imigrantes, inclusive Los Angeles, por exemplo, uma das principais cidades, é considerada uma cidade santuário, onde existem leis que de fato favorecem imigrantes indocumentados e que impedem, em alguns casos, a utilização, por exemplo, de recurso público para qualquer tipo de ação que vá contra esses imigrantes. Mas fato é que a política anti-imigratória de Donald Trump tem alcançado todos os lugares, e Califórnia não ficaria de fora disso. Existe ICE, CBP, Departamento de Homeland Security lá também. E a prisão de 44 imigrantes ilegais desencadeou ali uma série de manifestações, quebra-quebra, chegou a ser enviado Guarda Nacional, pra lá, enfim, isso tudo é resultado que a gente começa a ver de uma movimentação popular contra as políticas de Donald Trump. Já era meio que esperado que isso aconteceria na Califórnia. Lá em fevereiro já tinha acontecido umas primeiras manifestações, essas lá em fevereiro bem mais tranquilas, bem mais pacíficas, essas de agora já foram bem mais violentas, tanto que teve que acionar a Guarda Nacional para conter. Mas fato é que tem muito imigrante que não está muito satisfeito. A gente vê alguns estados em que são mais favoráveis a política antimigratória de Donald Trump, como é o caso da Flórida, onde o governador Ron DeSantis apoia 100% essa política antimigratória, inclusive já aprovando várias leis estaduais que tentam evitar que imigrantes indocumentados fiquem aqui na Flórida. A gente vê isso acontecendo no Texas também, apesar de algumas cidades texanas não serem tão rigorosas assim, o estado, de uma forma como um todo, coopera com a política antimigratória americana, e outros estados mais. Ah, Você acha que essa guerra vai escalar de alguma forma, Arsênio? Vão haver estados que de fato vão querer enfrentar o governo federal em relação a proteger os imigrantes indocumentados? Até porque a gente precisa lembrar que tem alguns estados que boa parte da economia estadual também está na mão desses imigrantes indocumentados, né? A gente precisa lembrar bastante disso também. A própria Califórnia tem ali uma parcela significante da economia dela no agronegócio. E essa população imigrante, principalmente indocumentada, boa parte dela trabalha ali também, em um agronegócio diferente de outras regiões ali, de maior valor agregado, por conta do tipo de produto que ela tem, que ela produz ali. Essa guerra vai escalar? Você acredita que eu acredito que Donald Trump não vai recuar. Só nos 100 primeiros dias foram mais 175 executive orders só falando de imigração, primeiro revertendo tudo que o governo anterior tinha feito, implementando novas coisas bem mais rigorosas. Eu acho que isso só escala, mas na sua visão, vai ter estado enfrentando o governo federal ou todo mundo vai ter que se aquietar mesmo e encarar que essa é a nova realidade? Imigrantes sem documento nos Estados Unidos não pode ficar mais. No caso específico da Califórnia, só para dar uma noção do que significa a Califórnia, são 40 milhões de habitantes. Se fosse um país, seria o quarto país mais rico do mundo. Ao contrário do que a maioria, pensa que é só tecnologia na Califórnia, etc., na realidade é um dos estados de mais atividade agrícola nos Estados Unidos. E desde pistacho, de uva, de vinhos e de pêssegos e de tomate, por exemplo, quando eu morei na Califórnia, eu morava na Ventura Freeway, que tem uma região muito interessante ali, que é o Vale do Camarillo, e ali tem milhas e milhas de plantações de tomate e de morango. E quem eram os catadores? Todos mexicanos que vinham legalmente na época das safras para poder fazer a colheita. Não podemos também esquecer, Davi, que quase 20% de todos os trabalhadores ativos nos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, 20% não nasceram nos Estados Unidos. Ou seja, é uma guerra, e, claro, legais ou ilegais, eu estou colocando tudo aí, que não tenham nascido nos Estados Unidos. São 20%, 19,6% da população ativamente trabalhadora nos Estados Unidos não nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, ele é um imigrante recente. E isso, obviamente, tem a ver com a grande explosão da economia americana, né? Quer dizer, nos últimos 20, 30, 40 anos, que ela vem crescendo de uma forma avassaladora em todos os setores. Exceto, obviamente, a parte industrial que foi exportada até por estratégia, houve uma desindustrialização.